Em off, nós conversávamos a respeito da situação que nós vivemos hoje, as dificuldades as pessoas têm. Hoje nós temos que ser saudáveis, fortes, ter uma boa aparência, todo mundo busca pelo menos uma boa aparência, e não basta ser forte fisicamente, às vezes forte mentalmente. Nós temos que ser fortes também espiritualmente, né? Algo a mais para conseguir o sucesso em vários setores da vida. E a fé seria essa força a mais para o ser humano vencer as dificuldades de hoje? Você tocou num ponto interessante. Nós vivemos uma sociedade que aumentou demais os níveis de cobrança sobre a pessoa. A correria, os desafios, as demandas que a vida impõe, tudo isso fez com que a gente estivesse sempre no limite. Você se cobra muito, eu me cobro muito, as pessoas em geral se cobram muito, porque você tem a cobrança de fora e você tem a autocobrança, todo mundo à flor da pele. Isso tem feito com que os níveis de violência, de dependência química, de dependência medicamentosa subam bastante. As pessoas estão muito no limite e a exigência é essa: você tem que aguentar, você tem que ser forte, você tem que se destacar, você não pode ficar para trás, a corrida é muito severa, não é? E eu acho que quem entra na corrida de cabeça não entende o que é fé. Fé é exatamente você ter essa capacidade de dizer: eu não preciso me provar, eu não preciso fazer tudo que se impõe sobre mim, essas minhas cobranças pessoais são desproporcionais aos desafios que eu de fato tenho na vida. Tem um capítulo nesse livro muito interessante, um dos últimos capítulos, que trata um pouquinho da excelência da fé. E dentro desse capítulo sobre a excelência da fé, eu falo sobre fé e vida rara. Os aspectos de uma vida rara, de gente que assume os desafios, dá conta deles, mas sem perder a essência, sem deixar de ver o que é mais importante. Não é a correria pela correria, não é a luta pela luta, não é a vitória pela vitória, mas a certeza de que tudo isso tem propósito. Então é um capítulo bem legal até. Eu falo sobre 7 características de uma vida rara. É claro que é um número arbitrário, mas são dicas, são insinuações de uma vida que realmente faz diferença, tem sentido, coloca a pessoa no centro da vontade de Deus. Então a fé é um caminho para você superar essas contradições, esses conflitos, todas essas cobranças, sem neurotizar a vida, sem se transformar numa máquina aí tentando corresponder a todos os comandos que são dados. Às vezes as pessoas falam: seja feita a vontade de Deus, em tudo dai graça. Mas a gente percebe algumas situações na Bíblia em que houve uma oração para que se chegasse ao coração de Deus e que mudasse a realidade, a situação. Como o senhor vê isso da pessoa falar: não, seja o que Deus quiser, que seja como Deus quiser, ou vamos pedir para que Deus mude a situação? Alguém pode tocar tocar no coração de Deus para que Ele mude a situação? E qual que é a diferença dessas situações? Eu acho que são 2 questões. A primeira diz respeito ao exercício da nossa fé. Ou seja, toda situação contraditória, difícil, que exige da gente, a gente tem que colocar diante de Deus, orar e crer que Deus pode fazer um milagre até o último minuto. Não vejo problema nisso. O problema é quando a gente condiciona aquilo que a gente está fazendo ao resultado em si, como que anulando a soberania de Deus. Como você disse, tem vários exemplos na Bíblia, e eu trato vários no livro, em que uma situação foi transformada por Deus em resposta ao exercício da fé. Filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Seja feito conforme a tua fé. Vai, a tua menina está curada, grande é a tua fé. Então, Deus atende à fé. Quantas pessoas que estavam tocando no manto de Jesus, quando aquela mulher tocou no manto dele, e só ela foi, né? E foi interessante que ele falou: eu senti que de mim saiu o poder. Ele não olhou e falou assim: não, eu vou atender você. Ela teve fé em Jesus, né? Ele não pegou e falou assim: eu escolho te abençoar. Ele falou assim: eu senti que eu abençoei alguém, mas... Eu trabalho esse texto no livro. É só importante destacar, e eu faço esse destaque no livro, que a insistência de Jesus de encontrar quem foi não é tanto por não saber quem foi, mas é para provocar o testemunho.
Porque milagre sem testemunho, como eu digo no livro, beneficia o felizardo, mas não glorifica a Deus. Como aquela mulher queria sair sorrateira, Jesus cria aquela situação para que ela se revele, para que ela conte a sua história e o milagre seja transformado em testemunho. Então não é uma coisa assim tão mecânica, né? De, ó, epa, o que aconteceu? É uma provocação. Mas o que é interessante é que tantos tocaram nele, não é? Quantos o apertavam ali? Mas ele sentiu que dele saiu o poder quando ela tocou. Qual que era a diferença? Ela tinha fé nele e os outros não. E ele falou isso: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, porque ela foi curada. Agora, a questão é o seguinte: a fé traz uma série de experiências de milagre para a nossa vida. A incredulidade impede que nós experimentemos uma série de milagres, como quando Jesus entrou em Nazaré, e eu falo sobre isso no livro, que ele não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mas a fé também não anula o fato de que Deus é soberano para dizer não. Essa é a questão, Rose. Essa é a única questão. Eu não nego, e o livro está recheado de exemplos, eu não nego que Deus atenda orações de fé. Também não nego que a falta de fé me impeça de experimentar milagres. Mas também não nego que Deus não é obrigado a me atender nas minhas questões. É soberano. Calvino diz isso. Quando Deus diz que nos atenderá nas nossas orações, isso não quer dizer que Ele está obrigado a atender os nossos caprichos. É diferente. Então, a fé, ela navega nesse mar que tem essas duas forças agindo conjuntamente. Isso. Então a fé diz que tudo pode ser diferente, e por isso eu devo orar, clamar e buscar, mas a fé também diz que se nada do que eu quero acontecer, Deus continua poderoso, continua no controle, meu coração não se frustrará, porque se não foi como eu queria, foi do jeito que vai ser o melhor para mim. Gente, o assunto é muito bom, empolgante, mas um aprofundamento maior exige que leia-se o livro Fé para Transformar a Vida. Onde as pessoas podem encontrar, pastor? Aqui em Maringá, na livraria do Shopping Maringá Parque, que é a Espaço Livraria, também no Centro Bíblico, ali na Santos Dumont, e na Planet Gospel, aqui no escritório da Primeira IPI de Maringá, e também na região aqui, principalmente em bancas de jornal. Eu estou com uma parceria muito legal com a Direti, que faz a distribuição do meu livro na região, principalmente em bancas de jornal. O pessoal às vezes me liga da região perguntando: pastor, onde é que eu acho seu livro? Procura numa banca, e se não tiver na banca, fale com o dono da banca, com a pessoa da banca, e diga: olha, eu queria ter um livro do pastor Marcelo Gomes, a Direti distribui, que aí a pessoa vai providenciar. Mais alguma informação, se você tiver alguma dúvida, a pessoa quiser conversar com o senhor a respeito do assunto, o seu e-mail pode estar à disposição? Pode. Marcelo@espaçopalavra, sem cedilha.com.br. Foi um prazer conversar com você. Prazer meu, Rose. Obrigado.